Oi, pessoal. Eu vim aqui hoje falar com vocês sobre a idolatria e o culto à personalidade. Muita gente, principalmente aqui no Brasil, tem-se uma idolatria com celebridades, subcelebridades, participantes de reality show, pessoas que se auto-intitulam influenciadores, que não influenciam em nada, ao menos positivo. Pessoas que cometem crime 171, né, de estelionato, golpe, que vendem rifinhas, gente que é enganado diariamente, compartilhando no stories. Essa é a rifa de 99 centavos. Quanto mais você compartilhar, mais chance você tem que ganhar. Gente, é sério mesmo? Você que compartilha isso, você não compartilha negócio do seu cunhado, do seu amigo, do seu vizinho, mas você compartilha rifa na ganância de que você ganha. Deixa eu te contar, esses influencers, sabe o que eles querem? Que você divulgue o Instagram deles para que assim eles apliquem mais golpes para mais pessoas. Então você nada mais é do que massa de manobra desse marketing perverso que se criou. Mas por que você faz isso? Porque você não discerne o que é certo do que é errado e principalmente porque você também gosta de um golpezinho, sabe? Você gosta do que é fácil, sabe? Correr atrás, correr risco para errar e falar assim, bom, eu errei, mas boto no peito. Você quer sorteiozinho fácil, dinheirozinho fácil na sua conta. Então é por isso que essas pessoas, influencers, sobre celebridades, eles ostentam uma vida de luxo. Gente que não sabe falar nem nós vamos, a gente fica, fala a gente vamos, nós fica, mas que tá influenciando online. É óbvio que eu não tô querendo dizer que para você influenciar, você precisa falar o português correto, mas a gente tá numa era que, enfim, não precisa nem saber de diferença entre ética e moral para poder vender qualquer coisa na internet. E a forma como as pessoas agem diante dessas situações é um pouco perverso também, porque muita gente é enganado por influencers e acha que tem prazer de ser enganado, porque precisa falar. Acho que o sentimento, na minha opinião, é o seguinte: eu gosto dessa pessoa, vou passar pano. Mas não passa pano para um amigo quando erra, não passa pano para um vizinho, para um conhecido, para um amigo, para um irmão. Aí não passa pano, mas para celebridade passa pano, né? Por que eu tô falando isso? O Matheus do BBB, a gente viu notícias, tá, gente? Geralmente, eu não falo leviandade. Graças a Deus eu tenho lucidez. Eu não falo as coisas da minha cabeça. A gente tem que ter fatos para que a gente possa opinar, porque senão a gente pode cometer crime, tá? Muito embora notícia falsa, desinformação ainda não seja enquadrado como crime, mas calúnia, difamação é crime, então uma coisa acaba levando a outra, a gente tem que se cuidar nisso. O Matheus, a gente ficou sabendo que lá em 2014, ele entrou na faculdade através de ações afirmativas, se autodeclarando negro, numa época que só a autodeclaração bastava, não tinha a banca de heteroidentificação. Então era só qualquer um se autodeclarar negro que seria negro, pelo menos na faculdade, porque era tipo, a faculdade acreditava na boa fé dessa pessoa. Beleza. Ele alega que não foi ele, foi terceiro que fez, mas a gente viu que até incentivo de políticas públicas, né? Ele recebeu dinheiro do governo federal, também de ações afirmativas para quilombolas, pardos, pessoas com hipossuficiência, pessoas que não têm condições financeiras, digamos assim, que a renda per capita da família é menor que R$1.300. Beleza. Daí, a mãe dele, a gente também descobriu que utilizou a mesma
ação afirmativa se autodeclarando negra para estudar na mesma faculdade. Mas por que eu tô trazendo essa questão? Eu sou uma pessoa que, sinceramente, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cautela pra gente avaliar os outros, para que a gente não se contamine com o nosso gostar ou não gostar das pessoas. Então eu penso assim, aconteceu há muito tempo atrás, ele era jovem, tudo e tudo mais, mas foi um erro. A gente tem que assumir o erro. Eu também já cometi muitos erros de 15, 17 anos atrás, que hoje eu não cometeria e que eu não nego que eu os cometi. Também não tô naquele lugar do passado, né? Passado é referência, não me permaneci lá. Mas eu tenho que assumir, eu cometi aquele erro, entende? Inclusive, depois eu conto pra vocês por que eu não tenho medo de ser cancelada. Porque eu fui cancelada numa época que cancelamento nem existia, tá? Mas depois eu conto essa história pra vocês. Então eu entendo que ele era jovem, eu entendo que muitas vezes as pessoas que não têm condições financeiras, que estão em vulnerabilidade financeira, acabam fazendo muitas coisas questionáveis. Não todo mundo, obviamente, mas na maioria das vezes faz porque a vulnerabilidade econômica, ela às vezes leva para a pessoa uma situação de desespero. Então, cada um lida de um jeito. E talvez naquele momento foi a forma que ele achou de falar assim: eu vou estudar para ter uma vida melhor, eu vou para esse caminho. Errado, porque acaba tirando a vaga de quem está com a exigência legal para ter aquele benefício, entende? Então não é certo, não é certo nem adequado passar pano porque ele cometeu um erro, ele tirou uma oportunidade de uma outra pessoa, isso é gravíssimo. Mas eu não acho que a gente tem que botar, cancelar o Matheus e criar esse ódio, essa onda de ódio. Todavia, eu acho que também tudo que a gente faz volta pra gente. Porque uma pessoa que se coloca como baluarte da moral, o certinho, o próprio Tadeu, no discurso da final, coloca ele como uma pessoa incapaz de fazer maldade, como se existisse um ser humano no mundo incapaz de fazer maldade. Então, assim, parece surto coletivo. Então, mas a pessoa que aceita essa pecha de dono da moral, do coretão, é claro que quando essas coisas vêm à tona, pesa um pouco mais para ele, com toda a razão. Com toda a razão, porque já que ele estava se colocando, as pessoas colocaram ele aceitou num lugar de perfeição, obviamente um perfeito que não existe, né? Não faria isso, não levaria vantagens por uma situação dessa. Meu marido, que é um cara que não se coloca como perfeito e não sei o que, não faria isso. Como que o Matheus, que se coloca como, eu não faço isso, o menino de vó, vai e faz. Então, obviamente, que as pessoas vão julgá-lo com mais intensidade. Mas, mesmo assim, há uma passada de pano para ele. Aí você para e pensa, se fosse um preto, se fosse o Davi, ou se fosse uma preta, Carol Conká, por muito menos, foi cancelada pro Brasil inteiro, inclusive por pessoas pretas. Sabe por quê? Porque ainda que as pessoas neguem, existe o racismo velado, enrustido, travestido de... como é que eu falo? De uma falsa moralidade. E todo aquele que se acha moralmente superior é sempre o pior. No frigir dos ovos, ele é pior. Porque qualquer ser humano, ainda que ele seja correto, que ele haja com dignidade, com ética, ele não se coloca moralmente superior aos outros, porque não é assim que a banda toca. Mas como eu estava falando, com o Davi é diferente. Não tem a mesma medida. Eu sei também que o Davi, por exemplo, quando ele ganha bolsa para estudar e ele espera para que a faculdade ligue para ele começar a estudar, mostra o quão a nossa população pobre,
tá? Eu tô falando de pobre. E é claro que a maioria do pobre é preta e acaba sendo muitos pretos também. Mas o quanto a nossa população pobre, ela não tem instrução, não tem informação, não sabe que não sabe. O cara, com a visibilidade que teve através do Big Brother, em nenhum momento ele parou, ou para ser assessorado, ou para ele buscar, para entender que existe só duas formas de você entrar em qualquer faculdade no Brasil. Através do Enem, né? Com a nota de SISU, ou através do Enem com a nota do ProUni, ou através do Enem com o FIES, né? Ou seja, você só pode entrar através de Enem e através de vestibular, duas formas. Só que através do Enem você ainda tem 3 possibilidades. Como eu falei, SISU, ProUni e FIES. Mas no frigir dos ovos, 2 formas. Através do Enem e através do vestibular interno da própria faculdade. O cara não sabia isso. E é triste. É claro, por ele não saber isso e ele não ser uma pessoa comum e ser uma pessoa pública, há um julgamento maior. Eu também concordo, porque você não pode, a pessoa não pode se autotitular influencer e ter uma visibilidade e não estudar um mínimo para ele, inclusive, passar a informação correta para os seus seguidores. Então, a partir do momento que ele fala que está esperando a faculdade alinhar, muita gente que não sabe e muita gente pobre também que não tem instrução acha que quando a pessoa ganha a bolsa, espera a faculdade ligar, o que não é verdade. Aí todo mundo saiu criticando, julgando o Davi com uma severidade muito maior do que hoje o Matheus, que comete esse crime, porque é crime. Ah, mano, é porque ele era novo? Beleza, gente, mas ele cometeu um erro. E pior, pra mim pior, que mostra também, na minha opinião, um pouco de falta de honra. Em vez de assumir e falar, eu fiz, foi a forma que eu achei para entrar na faculdade naquele momento. Hoje eu não me orgulho, mas tá errado. Eu quero reparar isso de uma forma sincera, sabe? E honrosa. Ele fala que não foi ele. E a maioria das pessoas que se acham moralmente superiores, a culpa nunca é deles, é do outro. Eu conheço gente que caiu em golpe porque quis... falsificou, assinou, fez falsidade ideológica, falando que ganhava quase 3 vezes mais do salário que ganha, mentiu para conseguir um possível empréstimo, mas depois, quando viu que era golpe, falou, essas pessoas que me deram golpe vão queimar no fogo eterno, eles são errados, são interesseiros e golpistas, porque se colocam moralmente superior e não parou para pensar, mas eu o que fiz? Falsidade ideológica para conseguir um empréstimo, ainda que faço, eu também estava errada. Tanto que eu falei para a pessoa, você tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado para não se colocar moralmente superior aos outros e a gente não olhar nosso próprio umbigo. E muitas religiões, principalmente boa parte do evangelismo, dos evangélicos fundamentalistas, eles fazem isso. Eles olham o erro do outro e não se colocam no lugar para falar assim, peraí, eu também cometi esse erro. Então, assim, eu acho que todo ser humano comete erros, todo ser humano é frágil, todo ser humano é falho. Agora, a diferença quando você é branco e quando você é preto. Porque quando você é branco, as pessoas passam pano. Ai, coitadinho, vai aprender. Ai, ele não fez por mal. Nossa, a vida vai ensinar. Foi há muito tempo. Quando é o preto, não. Porque preto, quando não caga na entrada, caga na saída. Porque aí a sociedade vira uma celeuma em cima. Mas ainda bem que a gente tem um Deus todo-poderoso que tudo vê e que é Ele que nos defende nas horas de conflito. É por isso que eu não me vitimizo, não me escondo e nem me furto de colocar enquanto mulher negra, enquanto mulher cristã, serva de Deus, eu me coloco com lucidez, eu me coloco sem hipocrisia, principalmente protegida pelo Espírito Santo de Deus, para que quando eu abro a minha boca para fazer
as avaliações, as análises, eu não seja usada pelas forças opostas a Deus, que eu seja usada pela lucidez para que eu possa trazer o melhor do entendimento para você.